Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 5 da semana 1 do módulo 4 do projeto Reprograme-se. Hoje nós vamos começar a falar sobre API REST. Tá? O que é a API REST? O que nós vamos conversar hoje? O que é API, o que é REST, arquitetura REST, funcionamento básico e os benefícios da arquitetura REST. E no final a gente faz uma aplicação básica de uma API REST para vocês já começarem a se familiarizar. Tá? Então, o que é a API? A API é um acrônimo, né? Ou seja, ela é uma definição, né? Uma abreviatura de Interface de Programação de Aplicativos, ou Application Program Interface. Né? Ela é um conjunto de especificações que define de que forma as aplicações elas irão se comunicar. Basicamente é isso. Então a API ela serve para isso. Ela tem várias especificações e ela vai definindo dentro dessas especificações como é que a gente vai conseguir uma aplicação vai se comunicar com a outra. A API ela tem uma interface que faz com que os sistemas eles se comuniquem, né, compartilhando algumas ações, ferramentas. Né? A gente tem algumas APIs aí bem específicas, como por exemplo a API do Google, do Correios, né, onde você passa dados. Esse é o intuito da API, você passa uma documentação, deixa ela organizada e a pessoa passa uma requisição e recebe e dá um repost, dá um response, né? Responde lá o valor que ele quer, que está desejado. Ele faz o tratamento. Essa é a ideia da API em geral. As APIs elas têm diversos benefícios, né? Elas proporcionam uma troca de informações, como por exemplo informações de dados bancários, é uma situação de forma segura, tá, pessoal? Isso é importante estar dizendo aqui, tá? De forma bem segura, tá? Por que é bem segura? Porque somente o proprietário da aplicação ele define quais as informações que estarão disponíveis. Isso é muito importante para a gente, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Existem vários dados sensíveis e a gente precisa verificar essas informações, precisa trabalhar essas informações, então é muito importante a utilização de APIs. E a API, como é que ela faz esse processo todo? Ela tem uma autenticação também para proteger os acessos indevidos da informação, que é muito importante. E olha que bacana, ela transmite as informações entre as aplicações, geralmente utilizando JSON. 99% das vezes utilizando JSON, que aí torna muito mais rápido, né, esse tratamento e muito mais seguro também. O JSON ele é utilizado para retornar esses dados, né, das APIs, baseada sempre em web, tá? E ele tem ele é a facilidade dele, como eu já falei, né? Porque ele ocupa pouco espaço, tá? E é fácil de transportar via rede. Se ele tem pouco espaço, você não tem um gargalo de rede, né? Você não corre o risco de ter lentidão, tá? Nesse envio. O REST, o que é o REST, né? Então, o REST ele já é um acrônimo, né, de Representation State Transfer, ou transferência representacional de estado. Ele separa o back-end do front-end. Opa, peraí, professor, mas no módulo 3 a gente fez a metodologia MVC. Sim, a metodologia MVC ela é utilizada nas aplicações. A partir do momento que você começa a criar APIs, começa a criar API REST, você separa o back-end do front-end, tá, pessoal? Então essa é a situação. Você faz uma separação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? O módulo, o persistência de dados em aplicações, utilizando o padrão, o conceito MVC, metodologia MVC, você cria a aplicação como um todo. Aqui não, você tem uma aplicação que faz requisições via API. É como se fosse assim, você tem uma requisição, se você tem uma API que trata toda a parte de codificação, que está por trás da parte de interface, parte das visualizações, e você, através da visualização, que é uma outra aplicação, você começar a chamar, solicitar informações, certo? Vantagens e desvantagens. Principal vantagem, né? O back-end ele recebe, processa as requisições e responde ao cliente. Então, ou seja, ele não quer saber, você não tem essa dificuldade de entender qual é a codificação. Você só precisa entender quais são os parâmetros para você solicitar essa requisição, tá? Esse é o principal. Então a gente consegue fazer isso. Outro ponto, quando você utiliza esse padrão com API, a vantagem é que você não importa qual é a interface que você vai utilizar, se é uma interface web, se é uma interface mobile, não importa.
a interface que você for utilizar, ele vai solicitar requisições da sua API. Então imagina que toda aquela aplicação que nós já fizemos aí, né, durante os módulos, aquelas aplicações todas, você coloca aquela aplicação, você cria todo o conteúdo ali de controle e tudo mais, e você tem uma API para fazer solicitações, tá? Então é isso. Okay? Então você divide em duas aplicações. Você tem uma API que vai fazer solicitações e vai receber requisições. Tá? Por isso que é interessante a gente estudar a metodologia do padrão MVC de aplicações completas, para que a gente entenda como é que funciona quando a gente quiser fazer alguma aplicação API REST. Tá? Então esse é o principal ponto. Ele faz essa separação. A arquitetura do REST. O REST ele é um modelo de arquitetura com algumas características. Há algumas que a gente pode citar aqui. Cliente-server, né, e separa as responsabilidades. Então tem a responsabilidade do cliente, do servidor. Então é totalmente separado, conforme eu já tinha falado aqui, né? Você separou as aplicações. O cache, né, ele suporta para uso do cache na API. Então você já tem uma vantagem também de utilização de cache. A interface acaba sendo padronizada, sendo uniforme, né? Por quê? Porque você tem um contrato entre o servidor e o cliente. E a maioria dos recursos que são consumidos são métodos HTTP, tá? Post, get, tá? São um dos exemplos. E aí você manda os parâmetros, né? Através de parâmetros de URL, parâmetros HTTP. Okay? Então, já tem uma interface bem padronizada por causa disso. O código ele é sob demanda, então ele permite que as funcionalidades do cliente sejam estendidas. Eu preciso de uma outra função. Você consegue estender de forma rápida, sem precisar mexer na aplicação de interfaces, por exemplo, porque você não vai trabalhar com interface. Você vai lá no código, faz alterações que você precisa fazer e o cliente começa a conseguir solicitar essas requisições. Funcionamento básico desse hash, né? A requisição é feita por um cliente. Pode ser um browser, por exemplo, ou um app, né, um mobile. A resposta é retornada através de uma estrutura de dados JSON, que é igual a gente já viu aqui. O cliente ele recebe a resposta e processa o resultado, e as rotas sempre utilizam os métodos HTTP, sendo compostas, né, principalmente pelos métodos, pelo servidor, pelo recurso, né, ou entidade ou os parâmetros. Ou seja, a rota é um endereço completo da requisição. Nós já fizemos várias rotas aqui. Então, post, onde você coloca ali quais são os valores que vão passar, como parâmetros, quais são as variáveis, se você vai usar um query, um params. Então isso tudo é o processo realmente do hash, né, de utilização. Benefícios dessa arquitetura. Múltiplos clientes, então você pode ter vários clientes para utilizar o back-end. Tá? Independente, um cliente mobile, um cliente web ou vários, tá? Isso não vai dar nenhuma interferência na sua aplicação. O protocolo de comunicação também ele é padronizado, né? Então ele tem a mesma estrutura para web e para mobile, então é o mesmo protocolo de comunicação. Então a comunicação com serviços externos também é um outro benefício, né? Você consegue fazer essa comunicação. E a padronização, né, pessoal, com JSON, que assim a tecnologia principal que é utilizado hoje é o JSON. Então você consegue consumir os dados, né, do back-end de forma fácil. Agora vamos praticar um pouquinho essa parte toda que eu estou falando aqui. Então olha só, nós vamos criar agora uma aplicação, tá, básica de API REST. Será que é difícil? Vamos ver como é que fica? Então vamos lá, estou com o Replit aqui agora aberto, tá? Eu vou criar uma nova, não vou usar nenhuma das que a gente já fez aí, né? Vou colocar uma nova aqui, vou chamar ela de API, tá bom? Vou criar. Perfeito. Criou aqui a nossa aplicação, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou criar um servidorzinho, né? Aqui na nossa aplicação principal. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou criar uma aplicação, um servidorzinho. Então, const, tá? Mesmo padrão que a gente já fez aqui. Express requer o Express. E vou colocar uma constante app, né? A gente já fez aqui, chamando o Express. Até agora nada de novo para a gente, né? Então criamos aqui a variável, colocamos aqui para o servidor, tá? Então já está certinho. Agora eu vou criar uma rota, né, get, que vai retornar um send para o nosso browser. Só isso.
tá? Vou criar aqui mesmo, tá, pessoal? Não vou criar uma outra rota não, um outro arquivo de rota não, tá? Então, app-get, básica também, né? Então, principal, ó, rota principal, barra, tá? Aonde ele vai fazer o nosso rec aqui, res, igual, maior, vamos abrir aqui, e ele vai fazer um return, ó, return, send, ponto, olá mundo, né? Opa, ponto send, olá mundo. Olá mundo, pronto. Beleza. Ok, tá aí tudo bem, né? Tudo certinho. Deixa eu botar só aspas aqui, né? Ok, olá mundo, beleza, tá tudo certo. Perfeito, criamos aqui o nosso get principal, né? Nossa rota principal. Agora eu vou colocar aqui o nosso listing, tá? Reparem que eu nem coloquei, nem criei porta, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, um listing 3000 aqui, tá? Só para exemplificar mesmo aqui como é que seria a nossa aplicação, ok? O que vai acontecer aqui? Ele vai criar, vai requerer essas bibliotecas, vamos até instalar logo aqui, né? Antes que a gente esqueça, né? A gente vai falando, né? Eu, né? Eu vou falando aqui e daqui a pouco eu esqueço de instalar o Express. Então, enquanto o Express instala, eu falo. Pronto. Então, ó, ele vai criar aqui os requests, né? Uma biblioteca, um módulo, tudo mais. Depois ele cria a rota principal, app.get, barra, tá? E aí ele vai retornar um olá mundo. E aí eu botei um app.lista em 3000, mas professor, você não abriu aqui, criou toda a execução igual a gente fez antes. Por que eu não criei? Porque na verdade ele só vai ser executado quando for chamado, ok? Qual a ideia desse processo da aplicação? Uma API ele retorna um JSON sempre estruturado, tá? Sempre. Então, a ideia desse caso aqui, ó, nesse caso aqui, vamos executar ele agora para a gente ver, ó. Ó, opa, pera aí, o que ele fez aqui, ó? Send não definido. Pera aí, deixa eu voltar lá então, né? Resp, cadê ele? Deixa eu ver, resp. Tá, né, professor? Difícil, né, professor? Como é que ele vai fazer um res.send se ele não tem o res, né? É isso, né? Vamos lá. Que tudo vai acontecer nos erros, a gente vai vendo, pessoal. Ó, então, ó, botou olá mundo bonitinho, maravilha, ó, funcionando perfeito, tá? Então, só que acontece, uma API REST, ela retorna, a gente falou aqui, o valor como JSON estruturado. E aqui não tá como JSON estruturado, isso aqui tá uma escrita só. Não tem um JSON estruturado aqui, tá? Então a gente tem que retornar com um JSON estruturado. Então como é que a gente vai fazer isso para retornar? Ó, primeira coisa, nós vamos chegar aqui, ó, e vamos estruturar isso para retornar para o nosso usuário no formato de JSON, tá? Então, ó, eu vou comentar esse daqui, pessoal, só para deixar aqui para depois vocês, né, poderem testar. Então, return, tá? Res.json. Agora é o JSON que nós vamos usar. E aí aqui dentro eu vou colocar o JSON do jeito que eu quero que apareça. Então, ó, eu quero que ele tenha um message, né? Message de, perdão. Ó, message, tá? Aonde ele vai receber, tá? O valor de olá mundo. Vai receber o valor de olá mundo, tá? Então, ó, já estou configurando isso para retornar como JSON. Vamos ver se funciona. Ó, olha como é que tá a diferença, ó. Olha como é que ele retornou no formato JSON, tá? Então, essa diferença aqui, será que ele vai? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, é porque realmente ainda não chegou nesse padrão aqui no Node, tá? Vamos ver. Isso, perfeito. É isso aí, ó. Aqui, ó, a situação é a seguinte, tem que, mesmo processo, o return só pode ser retornado uma vez, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora que a gente está fazendo os padrões de JSON de colocar vários returns, tá? Na hora de colocar aqui mais de uma mensagem, mais de valores de JSON, tem que ser tudo dentro de um único return, beleza? Então, ó, aqui nós colocamos essa configuração, deixa eu voltar lá. É como se um usuário chegasse aqui e ao colocar, vou forçar um erro aqui, tá? Teste, ó. Quando ele entrasse aqui e colocasse um barra, chamando a nossa rota ou chamando a nossa aplicação API REST, retornasse para ele um JSON, message, olá mundo. Ok? Então retornou um JSON padronizado para essa aplicação. Então, é como se fosse, viesse utilizar, né, a nossa API e a gente retornasse com um valor. Ok? Isso é a mesma coisa, se fosse um valor para enviar dados, né? A gente iria cadastrar no banco de dados, retornar banco de dados cadastrados com sucesso, por exemplo, e tudo mais para essa API que foi feito essa configuração. Beleza? Pessoal, tranquilo, né? A API REST ela é bem tranquila, não tem muitos problemas, né? A partir do momento que a gente começa a padronizar, a gente criou lá a padronização com a MVC, vocês viram como é que é uma aplicação completa, agora a gente começa a trabalhar com a API, a gente só vai desmembrar ali o que é back, o que é front, e vai fazer os dois juntos, lógico, né? Trabalhando ali com APIs, beleza? Pessoal, finalizamos assim a semana 1 do nosso módulo 4. Um abraço e até a próxima semana.